existe uma diferença notória, na minha opinião, né, entre uma pessoa que sabe o que tem que fazer, né, sabe o que vai operar e de uma pessoa que vai no achismo, né? Aquela pessoa que tá sempre no achismo é aquela pessoa que todo candle para ela é uma oportunidade. Agora é compra, agora é venda, né? Aqui se romper, aqui não sei o quê. Tem um setup para tudo, né? Enquanto uma pessoa que sabe exatamente o que vai fazer e quando vai fazer é uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? Consegue até trocar uma ideia durante o pregão ali, né? Não é aquela pessoa que está sempre afoita, sempre a ponto de bala, né? Sempre com o dedo no gatilho, né? E aqui na sala, a gente, obviamente, a gente é a pessoa que sabe exatamente o que tem que fazer, né? E dentro disso, a gente consegue ajudar diversos operadores que, por vezes, se encontram perdidos aí no mercado. Então, se você procura um ambiente técnico e profissional, né, para potencializar as suas operações e assumir realmente o controle dos seus resultados, saber por que você está ganhando, te convido a vir participar da sala educacional. Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao melhor diário de trade do Brasil, aqui onde eu te entrego um conteúdo de qualidade, gratuito e direto ao ponto, sem enrolação, há mais de 2 anos. Então, acho que só isso daí já vale a tua inscrição, né? O teu compartilhamento, o teu comentário, dá essa fortalecida aí para nós, beleza? Bom, sem muita enrolação, direto ao ponto, começando aqui pelo nosso dólar futuro. Ontem eu entreguei um conteúdo de estudos para a semana, onde eu expliquei exatamente o que eu esperaria, né, para uma possível abertura do mercado, né, sem achismos aqui, né, não é para falar eu avisei, é só realmente para passar aí realmente a visão que eu tinha e que eu esperaria, né, para tomar algumas posições aqui dentro do mercado futuro, tá? Partindo desde já, a gente tem um dólar aí no gráfico de 60 minutos, onde eu comentei ontem que aquela puxada que tivemos na sexta-feira, né, ela poderia acontecer de duas formas a abertura hoje, na minha opinião, que seriam as formas mais sensatas. Ou sem gap e o mercado ficar preso aqui nessa região, né, aqui durante boa parte da manhã, até as médias móveis do gráfico de 60 minutos chegarem, ou poderia abrir até mesmo em região de média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, para formalizar um pivô no gráfico de 60, porque a gente tem contexto pelo semanal, é isso que eu quero passar para vocês. O gráfico semanal, ele me traz uma sensação de compra, claro, graficamente falando, e dentro do meu operacional, dentro do meu achismo. Talvez para você, pô, esse cara tá maluco, né? Isso aí não existe, né? Não existe compra no dólar. E aí, beleza, é só você operar vendido que eu vou operar comprado. E aí, no final, a gente vê quem é que tá certo, tá bom? Mas não é uma competição, eu quero que você ganhe também, tá bom? Entendendo esse contexto, a gente vem para um gráfico de 5 minutos, aqui, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? E a abertura de hoje se dá, né, com um gapzinho de baixa. Um gapzinho de baixa que rapidamente já faz com que eu tome algumas atitudes, digamos assim, frente a esse gráfico. Primeira de todas, porra, eu tenho uma pernada de alta, o mercado abre com gap de baixa, a primeira coisa que eu faço é colocar um fibo dentro da máxima, um fibo na mínima, e caso esse preço resolva corrigir aqui alguma coisa, eu quero ficar de olho nas retrações desse movimento, tá bom? O mercado, de fato, ele abre, até mesmo aí se você é um pouco mais, digamos assim, agressivo, moraria uma venda na perda da mínima pelo gráfico de 2 minutos, né? Ou pelo gráfico de 5, stopzinho no candle 2 aqui, mas é que você é agressivo mesmo, tá? Eu não acho que isso vai te levar muito longe dentro do mercado, porque a alavancagem de mercado futuro e agressividade geralmente não rimam, tá bom? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Se você tem uma técnica para isso, já é totalmente diferente, tá? Mas para mim estava claro uma coisa, eu não iria vender aqui esse dólar futuro enquanto a minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, não cruzasse a 200 acompanhando o preço. E isso não aconteceu em nenhum momento aqui, né, nessa primeira hora de mercado. Pelo contrário, o mercado ele chega na retração de 50% aí dessa última pernada de alta, entra a pressão de compra, o preço vai lá brigar contra a média móvel, né, de 20 períodos, ele até dá alguns possíveis triggers aqui pelo gráfico de 2 minutos, onde eu vou compartilhar aqui com vocês agora, né? Cadê? Aqui. Aqui tivemos uma possibilidade de compra. Claro que para isso não preciso mais desse Fibo e tenho que ficar de olho no Fibogap, beleza? Então eu pego aqui, troco aqui para ficar pontilhado, para ficar mais fácil para vocês. Então a gente tem aqui, né, a retração de 50% da última pernada de alta segurando, entra a pressão de compra,
o preço consegue limpar a média móvel de 9 e média móvel de 20 para cima, ele volta e faz um pullback na 9 aqui. Consegue ver o preço ancorando na média móvel de 9 aqui? Então, temos um ponto de start e temos um ponto de stop. Mas aqui é somente para operadores ativos. Porra, o que é isso, Felipe? Ativo, passivo? Que porra é essa? Tá tão sexual esse diário de trade aí hoje. Não leve para esse lado. Aqui o que eu falo quando é um operador ativo é que não é aquele operador que ou é alvo ou é stop. Nada contra quem opera dessa forma, mas aqui a região não permitiria isso, porque temos uma retração de 61,8 do Fibogap, juntamente com o rompimento da máxima atual do dia de hoje e uma média móvel de 20 se aproximando pelo gráfico de 5 minutos. Então esse é o tipo de trade que você entra, coloca o pé na água, se ele começar a enrolar muito, você tira o seu risco lá de baixo e joga pro 0 a 0, né? Aqui deu até 4 pontinhos, não sei, né? Tem gente que 3 pontos aí tá bom, tem gente que 2 pontos tá bom, depende aí do seu operacional, mas fato da vida foi que aqui deu 4 pontos, né, para os operadores aqui da sala que não trabalham com parcial tão curto assim de 4 pontos, recomendei que tirasse o risco ali debaixo do stop loss e colocasse na região de break-even. Então esse trade aqui foi um trade de 0 a 0 para quem não realizou nada, tá bom? Mas 4 pontos, na minha opinião, dá para fazer alguma coisa assim, dependendo da quantidade de contratos que você trabalha, tá? Após isso, a gente até pode voltar para um gráfico de 5 minutos aqui para entender um pouco melhor. Aqui ficou bem interessante e me passou alguns triggers aqui, pessoal, porque em determinado ponto aqui eu estava até mesmo pensando em venda. Aonde que moraria a venda do nosso dólar futuro aqui? Ou no candle 22, ou no candle 23, ou nesse, digamos assim, nesse blend de candles aqui, porque sim, ele forma um blend de candles, dentro do meu operacional tem isso muito bem claro na nossa apostila. Vou até dar um zoom aqui, que eu acho que fica pequeno para quem está acompanhando pelo celular, né? Então, vamos ajudar e vocês me ajudam dando um like. Presta atenção aqui em mim, dá um like, pô, fortalece aí. Conteúdo desse de qualidade, sem cobrar nada, porra, dá uma fortalecida, né? Então aqui o candle 22, ele vem, é o candle que, na verdade, aqui a gente tem o preço perdendo a média móvel de 200, né, de novo, né, pela terceira vez o preço flertando com a média móvel de 200. O candle 22, ele testa a média móvel de 200 de baixo para cima, testa a média móvel de 9, e o candle 23 testa 200 e testa a média móvel de 20. Então aqui eu tenho um blend de candles, onde sim, eu posso executar uma venda na perda da sua mínima, aqui nessa região, e o stop logo acima da máxima. Acontece que a operação não foi startada. Ah, Felipe, mas será que eu não poderia ter uma ótica um pouco mais agressiva para uma volta em V? Até eu trouxe essa possibilidade aqui para a sala, só que é complicado, né, pessoal? A gente está aqui apregoado na venda, e aí do nada virar a mão para compra, eu acho muito frágil a análise, então, né? Porra, tava até agora apregoado na venda, já vou virar a mão para compra? Não sei, melhor não. Tá? Mas sim, você poderia fazer a mesma análise aqui, onde teria um trade saindo da sua região de média móvel de 200, né? E acreditando aí numa possível volta em V. Fatos da vida que não foi o que aconteceu, não nesse momento. Mas o candle 25 é um candle que traz bastante informação pra gente. É um candle de convicção, aqui como vocês podem ver, ele fecha bem próximo da máxima. Aqui temos o bom e velho cruzamento de médias aqui, média móvel de 9 passando para cima da média móvel de 20 períodos, né? O candle 27 ancorando na média móvel de 9, ponto de start para compra é no rompimento da máxima do candle 27, o stop logo abaixo, e aqui é aquele negócio, né? O preço ele está partindo de uma região de média móvel de 200, está se aproximando, né, de uma região de pivô, então você tem que ficar atento aqui, porque isso daqui para dar errado, né, tá bem facinho. Temos uma média móvel de 50 períodos passando aqui nessa região, temos uma retração de 61,8 do Fibogap, mas fato da vida é que o preço vem, rompe, fica sambando aqui na região, demora um pouquinho para andar e aí sim entrega em linha reta aí seus 13 pontinhos. E aí depois temos aí o nosso ministro da Fazenda falando e trouxe bastante volatilidade para o mercado aí, né, tanto para o dólar quanto para o índice, e meio que cagou a operação de quem estava posicionado, né? Porque é difícil você ficar sem proteger uma operação quando a gente tem uma volatilidade assim, né? Alguém falando alguma coisa que realmente pode balançar o mercado, como de fato balançou aqui. Mas, né, não vou reclamar que em determinado momento até me ajudou aqui, enfim, mas a volatilidade mesmo aconteceu aqui. É uma pancada para cima, uma pancada para baixo, né? Acho que ficou praticamente impossível de segurar essa mesma operação aqui. E o mercado depois continuou um processo na ponta compradora. Alvos para essa operação, eu trabalhei primeiramente aqui com esse alvo do pullbackzinho projetado para cima aqui, onde entregou 200%.
Após isso, eu projetei o espelhamento dessa perna aqui, né? Aonde entregou, né, alvos também, né? Entregou aí seu terceiro alvo nessa região, né? E para um alvo maior ainda, digamos assim, seria lá a compra no 60. Eu até expliquei qual que era a minha ideia de encaixar uma compra nesse dólar aqui, porque pegar uma compra, antecipar um pivô no gráfico de 5 minutos já é muito bom. Imagina antecipar um pivô no gráfico de 60 minutos, porque o motivo da gente estar tão atento à compra aqui na sala era justamente essa região aqui, né? Porque para mim isso aqui é o calcanhar de um possível pivô de alta, caso houvesse o rompimento, como houve aqui. Então tínhamos algo em torno de 20 a 25 pontos aqui nessa região, né? Então foi por isso que eu estava bem atento às possíveis compras aí. E alvos maiores aí também, que ainda vão ficar valendo para o macro, digamos assim, para o longo da semana. Seriam esses daqui que também atingiu o primeiro alvo aí hoje, né? Então esse daqui eu até vou deixar aqui para já ficar marcado lá para amanhã, tá bom? Faltou pouca coisa para entregar o alvo de 100%. Na verdade, a máxima da semana anterior deu uma seguradinha nesse preço. Mas, porra, Felipe, acabou o pregão aí, não consegui pegar a compra aqui embaixo, não teve mais nenhum ponto de compra? Não, teve sim. Né? A gente teve alguns pontos de compra aqui para os amigos, também passados aqui na sala, tá? Onde você poderia comprar aqui a máxima do candle 50, ou, né, como eu achei um pouco mais técnico, isso daqui é um pivô, e aqui ele formaliza um pivô dentro do pivô, né? E aqui você tinha um ponto de start e stop sempre atrás da média, tá? Não importa muito, na verdade, né, se você comprou o candle 50 ou comprou o pivô dentro do pivô. O importante é que o teu stop esteja sempre protegido. Stop protegido é stop atrás da média, tá, pessoal? E aqui, de fato, também ele entrega alvos desse pullback aqui, tá? Aonde tivemos operadores na sala também que pegaram essa operação, né? Entregou o primeiro alvo, na verdade, e a máxima da semana anterior, fez o seu papel aí de segurar o preço, mas mais importante que isso, antes, né, de fechar a sala, eu até comentei com o pessoal, coloquei lá no grupo gratuito, inclusive se você não está no meu grupo gratuito do WhatsApp, corre e vai logo para esse grupo, que é por lá aonde eu passo muita informação técnica durante o pregão. E não é informaçãozinha, tipo assim, desnecessária. É informação durante o pregão. Hoje até mesmo teve um colega aí que ele estava no loss, né, seguindo as orientações passadas lá no grupo gratuito, conseguiu virar o resultado e saiu R$200 no positivo ainda. Então, porra, é um grupo de trader para trader, não é um grupo para ficar ali enrolando ninguém, não. Porra, eu passo o meu operacional 100% gratuito lá, fora as lives aí, os open house que eu já fiz, onde entrego um conteúdo gratuito também para vocês. Então, para de perder tempo e entra nesse grupo gratuito. Enquanto ele ainda é gratuito, digamos assim, né? Mas corre lá, tá bom? E após isso, eu até comentei também, né, com o pessoal da sala, antes de fechar a sala, comentei lá no grupo gratuito que aqui tinha uma grande chance do preço ficar lateral aqui. E não adianta querer ficar de olho em perder o média móvel de 20, vai dar venda, porque tem uma média móvel de 50 chegando, tem os tempos gráficos intermediários, né? Gráfico de 15 minutos, gráfico de 10 minutos também, que podem dar uma travada no preço, assim como deram, onde a gente encontra uma situação de final de dia de caixote para uma possível continuidade para o dia de amanhã. Afinal de contas, hoje é um dia que andou quase 90 pontos, se eu não me engano aí, né? No dólar futuro. Então, é um dia bem acima das médias anteriores, tá bom? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do dólar, somente uma operação, né? Operação muito bem realizada. Agora vamos para o mini Noia, famoso mini índice. Mini índice, né, tinha todo um contexto aqui pra gente, né, bem parecido com o do dólar, só que na ponta inversa. O que essa pancada para baixo na sexta-feira me passava aqui de possibilidade? Poxa, temos aqui uma troca de polaridade, onde o preço passa para cima na quinta-feira, derrete na sexta e deixa até mesmo um padrão de bandeirinha no gráfico de 5 minutos, que foi o que eu comentei também lá nos estudos gratuitos que eu postei ontem lá, fiz live aqui com vocês, né? Só que esse pullback, ele não estava extremamente estrito aqui, essa bandeirinha. Por quê? Porque se você for colocar um fibo na mínima e um fibo na máxima, aqui temos até mesmo a retração, as possíveis não, né? As retrações desse movimento de queda, assim como no dólar. Beleza? O que eu faço? Coloco um fibo na mínima, um fibo na máxima, porque caso esse mercado ele abra com gap, assim como abriu, eu quero ficar de olho nessas retrações.
E, de fato, aqui ele abre em uma região bem próxima lá dos 60 minutos, né? Que tá aquele enrosco do caramba, né? E aqui a gente teve até mesmo algumas oportunidades, e hoje até deu para ganhar dinheiro comprado, né? Que loucura. Né? Então, aqui pela abertura hoje, o preço ele abre em região de média móvel de 200, com gap de alta, caso, né, tivesse algum operador aí um pouco mais agressivo, ou tivemos até mesmo aqui um pullback no gráfico de 2 minutos, aonde entregou o risco-retorno aqui dessa operação, que estava de 180 pontos, se eu não me engano, entregou seus 180 pontos até a retração do dia anterior de 61,8, então só por conta disso já é o suficiente para você tirar o seu risco do stop loss e colocar no 0 a 0. E aqui também podemos até ver, é que aqui eu não quis marcar para não ficar tão agressivo assim, mas o que esse Candle 4 ele passa para mim aqui? Poxa, tentamos romper aqui a retração de 61,8 do dia anterior, não conseguimos. Seria errado bater uma venda na perda da mínima? Não, errado não é. Errado não é, porque aqui você está acreditando em retração de Fibo, só que eu não tenho mais nada além da retração de Fibo amparando esse movimento, digamos assim, né? Então, você pegou um padrão de candle vendedor, vendeu ali, beleza, show de bola. Aonde que eu orientei, até mesmo passei lá no grupo gratuito a possível venda, onde a gente tem esse candle rejeitando essa região de topo aqui de 61,8, ele arma o primeiro pivô de forma mais agressiva. Eu filtrei essa operação aqui e ele monta mais um pivôzinho no gráfico de 2 minutos, e esse daqui sim demora pra caramba para andar, tá? Demora pra caramba, ameaça o stop, o risco da operação aqui que eu entrei estava de 130 pontos, ele andou 100 pontos contra mim, né? Depois, quando o mercado voltou, eu tenho todo um protocolo que eu sigo caso eu entre em alguma operação e essa operação ande contra a minha posição, né, mais de 70%, automaticamente eu tenho que zerar essa operação no zero, se ela voltar, né, e foi isso que eu fiz. Então, entrei vendido, o trade demorou para andar, abriu o mercado à vista, foi aonde teve força para jogar esse mercado um pouco mais para baixo, entregando possíveis alvos aqui do dia, que é a região de mínima do Candle 1, e isso também, né, agora sim, a expectativa vendedora realmente um pouco mais forte aí, gritando na nossa cara. O mercado praticamente gritava que ele iria cair. Não, porra, eu vou cair. Né? O que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez lá no dólar, coloca aqui dentro de um Fibogap, tá bom, pessoal? Então você vai pegar essa máxima, né? E aqui para não ficar, mas qual fundo que eu coloco, Felipe L? Onde tu acha que é o certo aí? Cara, eu peguei essa máxima, e larguei lá na mínima lá, para não ter dúvida, tá? Ah, mas não é esse aí o certo, é o que eu usei, tá bom? E aqui, de fato, a gente tem aqui as retrações do movimento. Temos possíveis alvos desse movimento aqui, vendedor? Sim, mas mais importante do que alvo aqui, na minha opinião, aqui, é as retrações, tá? E aqui, quando a gente faz um filtro pelo gráfico de 2 minutos, que é o que trabalhamos muito bem aqui na sala educacional, ele ajuda bastante, né, a fazer perceba, é um ajuste fino, pessoal. Não é para tu ficar o dia todo com um gráfico de 2 minutos, 1 minuto na tela, que senão tu vai enlouquecer, porra. Vai chegar no final do dia, tu vai estar maluco, tá bom? Aqui a gente consegue filtrar melhor as oportunidades. Então, estávamos com uma expectativa um pouco mais vendedora, principalmente aqui, né, pela aquela retração de 61,8 ter segurado mais o preço, ele começa a montar topos menores que o topo anterior, né? De fato, demora para andar esse trade, ele vem testar a região de mínima do dia, e aqui ele entra em um processo que demonstra, na minha opinião, uma fraqueza. Ele não consegue subir, porque quando ele tenta trabalhar acima das médias, aqui no gráfico de 2 minutos, é um movimento bem chorado, ele deixa um topinho mais baixo que o topo anterior. Eu até comentei com o pessoal da sala, cara, isso daqui é uma bandeira. E a bandeira, a gente tem que ficar atento, principalmente no gráfico de 2 minutos, porque por vezes, como a expectativa aqui e a pressão vendedora, ela era forte, o operador que não estava atento aqui não conseguiu visualizar esse pivôzinho de rompimento do pivô, onde tinha ponto de start e tinha ponto de stop atrás das médias, né? E aqui essa operação, logo de cara, ela dá uma acelerada, vem buscar fundo prévio aqui, e aqui é o que eu comento para o pessoal da sala. Não adianta você ter um risco pequeno, né? Esse risco tem que ser técnico, obviamente, mas você ter um risco pequeno, o mercado ele dá 2 vezes o teu risco aqui praticamente, aí ele volta para o 0 a 0. Não. Aqui é o tipo de operação que, como o preço está brigando ainda para sair aqui dessa consolidação, ele se aproxima de fundo prévio, né? Ele deixa um candle de convicção aqui nessa região, que a princípio é um candle de continuidade. Na minha opinião, esse mercado aqui é só para baixo. Então, não estaria errado você fazer uma defesa aqui nesse fundinho anterior. Porra, Felipe, mas eu defendi nesse fundinho anterior, o mercado voltou
né, me tirou e depois descacetou, não tem problema, porque aqui, quando esse candle 64 tenta, né, romper a média móvel de 9, o candle 65 já devolve ele. Aqui também uma venda um pouco mais agressiva, aqui que eu trouxe aqui para a sala hoje, onde a venda mora na mínima do candle 65, o stopzinho aqui na máxima do candle 64, e aí o mercado ele vem levemente para perder um fundinho, e aqui, digamos, foi a operação que realmente andou entregando alvo lá no ajuste do dia anterior, tá? Essa operação aqui. Então, as operações elas foram um tanto quanto complexas, digamos assim, né? Mas tivemos operadores que conseguiram pegar muito bem essa operação aí, né? E os alvos que eu trabalhei aqui para esse movimento foram esses daqui. Deixa eu tirar esse Fibogap, que eu não preciso mais dele. E aqui a gente tem até mesmo aqui uma confluência, onde eu tenho um alvo de 100%, que na maioria das vezes é o que mais vai, e o ajuste da sexta-feira. Então é um excelente ponto para você proteger a sua operação, né? Ou realizar o seu lucro aí, você que sabe, né? Fatos da vida é, se você for ficar posicionado, você sabe que você está abrindo mão de uma boa, muito boa oportunidade, onde em linha reta ele entrega 600 pontos aqui para você, ou depois da reentrada ele vem e entrega aí seus 450 pontos. Aí é a gosto do freguês, não tem muito que eu possa fazer quanto a isso, tá bom? Pelo gráfico de 5 minutos aqui, quando o ministro Haddad também começou a falar, atrasado, diga-se de passagem, estava marcada para as 10 horas às 10h30 da manhã, eles foram começar a bostejar aí, já era 11h30, se eu não me engano, tá? Então atrasou realmente, deixou o mercado mais travado, sim, na minha opinião, né? E o mercado fica bem volátil, como os amigos, né, podem ver aí, né? Onde a gente tem pancada para cima, pancada para baixo, bem parecido com o dólar, né? E fatos da vida é, o mercado ele se aproxima de uma região aonde eu comento, e não é de hoje, que a gente tem um possível suportão, digamos assim. É só você dar um dezoom aqui dentro desse gráfico, e você vai observar aqui toda uma região que o mercado está dando uma travada. E não é de hoje, tá, pessoal? Se a gente for pegar aqui, é essa região aqui. Na verdade, a gente pode até mesmo ser um pouco mais cri-cri, pegar como mínima do mês anterior, e agora que ele renovou a mínima da semana anterior, então tem toda uma região aqui, onde eu até comentei com o pessoal da sala. Aqui, pessoal, a gente vai combinar uma coisa. Ou a gente vai vender antes desse retângulo em amarelo, ou a gente vai ter que esperar perder e fazer um pullback aqui, se for o caso, tá? E aqui surgiu até mesmo mais uma oportunidade para os amigos, aqui, aonde a gente não precisa mais aqui dessa projeção, porque como ela bateu 200%, né? Eu já trabalho com novas projeções. Aqui, quando o mercado ele vem para perder a mínima da sexta-feira, fica bem claro o movimento, na minha opinião. Na verdade, isso aqui é o setup mais clássico que eu tenho aqui na sala. Ele vem para perder mínima do dia anterior, o preço passa para baixo de um ponto de decisão, ele vem, retesta esse ponto de decisão, trocando polaridade nele com apoio de uma média móvel de 9, onde você tem uma venda morando na mínima do candle 49, stopzinho na máxima do candle 50, e aqui, como tem toda uma região que eu comentei com vocês aqui, de suporte, aqui é uma venda antecipada para tentar romper essa região. Então é o tipo de operação que o cara não pode ficar moscando, não. É região, tem que ficar atento quanto a isso. Mas ele vem aqui, né, e entrega o seu objetivo, que eu sempre comento com o pessoal, e ninguém quer, que é o quê? É o risco 1 para 1. E como que eu opero isso, Felipe? Ele tem diversas formas de você operar isso. Ou você vai tirar, né, para quem trabalha com parcial, você vai tirar o seu risco na parcial, ou você vai entrar com uma boleta fechada. Porra, o meu risco nessa operação aqui era de 180 pontos, vamos arredondar aqui. Porra, eu vou zerar a minha posição com 180 pontos. Felipe, eu acredito que vai andar mais. Primeiro de tudo, a região permite isso. É uma região que está livre? Não, aqui não era uma região que estava livre. Então, o mínimo que você faz aqui é jogar para o 0 a 0 esse risco. Mas, sabendo que essa região aqui é um ponto forte, né, é um ponto aqui decisivo, não estaria errado proteger essa operação aqui, porra, em fundinho prévio, garantir seus 100 pontinhos, nem que seja 150, não tá errado, tá bom? A gente só tem que ser um pouco mais rápido no raciocínio quando a região exige isso. E, na minha opinião, por aí se encerrou o dia, e eu ainda comentei com o pessoal da sala, não procure fundo no índice. Ah, porque ele tá em uma região de suporte, agora eu vou começar a comprar. Você vai comprar, você vai ser estopado. Isso daí é simples, tá bom? E claro, na minha opinião, porque claramente o dia se encerra hoje, né?
para uma possível continuidade, e aí sim amanhã a gente perde toda essa região e a gente derrete um pouco mais esse índice. Mas de fato não houve compra e não houve venda dentro desse caixote em vermelho. Se você tentou operar alguma coisa aqui dentro, acho que você, se não foi na venda, acho que você, né, realmente se atrapalhou aí. Se operou alguma coisa, espero que seja na venda, né? Tentando aí romper a região, mas não foram operações fáceis e também exigiam também aí raciocínio rápido dos seus operadores. Depois até deu mais um vendão aqui na sala, se eu não me engano. Isso daqui eu não marquei. O pessoal pegou esse rompimento aqui, ó. Derreteu o mercado. Ah, me lembrei. O pessoal derreteu aqui até a mínima da semana anterior. Deu mais 300, 400 pontos aqui. Porque alguns pegaram a perda aqui desse fundinho e outros pegaram aqui esse candle para Cristo, né? E aí derreteram o mercado. Então hoje foi um dia muito bom aqui na sala educacional. Lembrando, reta final de mês a gente tem que ir um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, né? Para não entregar aí o resultado, né? Porra, um resultado considerável, digamos assim, né, em um único dia, bem próximo do fechamento do mês, né? Porque história triste é o que não falta. Essa que é a grande verdade. A gente cansa de escutar aí pessoas que no último dia resolvem entregar o mês todo. Eu nunca consegui entender essa matemática aí. Mas enfim, né? Mercado é isso daí. Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. E é o que eu sempre falo, continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book.